Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 4 de Adar. Estamos no meio do capítulo 30, quando o Alter Rebbe estava nos expondo uma meditação sobre a qual a pessoa deve refletir com o intuito de rebaixar a sua alma animal, de desinflar o seu ego, de sentir-se mais humilde e modesto, e dessa forma, aquebrantando o seu coração, ele vai estar lascando a sua alma animal, e dessa maneira ele vai conseguir desobstruir aquilo que está impedindo ele ter sensibilidade para as coisas espirituais. E ele nos falou que mesmo ele está baseando agora esse sentimento, essa sensação de rebaixamento de forma comparativa a outros, porque às vezes a pessoa pode dizer, tudo bem, ele ainda não é perfeito, mas a pessoa pode se autoconsiderar imaginando, mas por outro lado, eu sou bem melhor do que muitos dos outros, se não quase todos os outros. Ao ponto que a pessoa às vezes se vê na condição, ele se imagina na posição de julgar os outros. Então ele já nos explicou no início do capítulo que esse julgamento não deve ser feito e não é adequado, não é legítimo, porque a pessoa não pode julgar o outro até não estar na sua própria situação que o outro se encontra, seja a situação física ou seja a situação espiritual. E ele nos diz, portanto, não só que ele não deve se considerar melhor que o outro, mas ele continua nos explicando, na primeira metade do capítulo, que ele não é melhor que o outro, pelo contrário, talvez ele se iguala a ele. Por quê? Porque aquele leviano, aquele reverente, para ele conseguir vencer essas suas tentações, superar as provações, isso exige dele um conflito interno, um combate, um envolvimento, né, que ele precisa trazer à tona todas as suas forças, a essência da sua alma, para combater o seu impulso do mal e sair vencedor. E ele nos demonstrou, o Alter Rebbe, no decorrer desse capítulo, como mesmo aquela pessoa boa, praticante, observante, etc., ou na condição de Benoni, até na prática, nem sempre ele trava as suas batalhas pessoais, nem sempre ele combate os seus obstáculos com a mesma força e energia que se espera do outro. Nos diz, pode ser em questões que não envolvem pecados, transgressões, pode ser apenas até na área de fazer o bem, mas fazer o bem da forma certa e adequada, como, por exemplo, rezar com devoção, com intenção, mas que isso exigiria da pessoa um envolvimento total e completo da essência da sua alma, etc., derramando sua alma, seu coração. E ele nos falou que o próprio Benoni nem sempre ele faz isso, ou talvez na maioria das vezes não faz, portanto ele também não trava as batalhas e combates, ele também não exige de si mesmo toda a força que é necessário e que ele possui para sair vencedor nesses combates internos. Portanto, ele está querendo nos dizer com tudo isso que ele não é melhor do que aquele irreverente em termos de religião, do que aquele leviano que comete pecados, etc. Continua agora o Alter Rebbe nos diz, Vechol shelo higia lidei midah zu להילחם עם גופו מלחמה עצומה כזו, עדיין לא הגיע לבחינת וערך מלחמת היצר הבוער כאש להבה, להיות נכנע ונשבר מפני פחד השם, quem não tiver adotado tal procedimento. Ou seja, esse procedimento de travar essa guerra difícil contra o corpo, que como nós falamos às vezes, mesmo o Benoni, que é essa pessoa impecável no pensamento, fala e ação, mas ele ainda não está travando essa guerra difícil no seu íntimo, no seu âmago. Ainda não pode ser descrito como alguém em luta com o seu impulso para o mal, que arde como fogo abrasador. Pode ser que esse Benoni ele seja impecável no pensamento, fala e ação, mas talvez isso ocorre porque ele se condicionou a tal, talvez ele foi educado de tal forma, ou ele se autodisciplinou e já virou um costume, um hábito e assim por diante.
Mas quando se trata das batalhas íntimas no âmago da pessoa, combater o impulso do mal, ou quando o impulso do mal do Benoni também estiver ardendo como fogo abrasador, ele tampouco ainda trava essas batalhas, ele não vai enfrentar o mal nesses combates. Portanto, ele não fez seu impulso para o mal ser subjugado e quebrado por meio do temor a Deus. Ele nos fala, Dain lo igia lebchinat verech milchemet hayetzer hara, aboer kesh lehavaliot nichna venishbar mipnei pachad Hashem. Então ele nos fala, não é apenas aquele reverente leviano pecador que não está lutando contra o seu impulso do mal, e não está tendo o necessário temor a Deus para combater o mal. Ele nos fala, pode ser que o Benoni também, se ele não está rezando de forma adequada, etc. Por quê? Porque ele tem uma inércia no seu coração, ele tem uma preguiça, o que for, e o seu Yetzirah nesse aspecto, o seu impulso do mal é muito forte, e ele tampouco está travando batalhas contra esse seu impulso do mal particular, né? Que também arde dentro dele, e também nele, o Benoni, está faltando ainda o devido temor a Deus. Em outras palavras, o Alter Rebbe está querendo nos dizer que ele não é melhor do que o outro, mesmo que aquele leviano. Continua o Alter Rebbe nos dando exemplos de mitzvot AC, mitzvot positivas, onde falta o empenho por parte da pessoa, onde a pessoa fica acomodada e não luta contra o seu impulso do mal que lhe causa inércia, ou lhe acomoda, ou lhe deixa preguiçoso, não fazendo a coisa da forma adequada, com esmero. V'chein beinyan birkat hamazon bekol birkot hanehenin ve'amitzvot bekavanah. Vem tzarich lomar, kavanat mitzvot lishman. Igualmente no que se refere à concentração, a pessoa ter concentração durante outros atos do serviço devocional, como por exemplo, na hora da recitação do Birkat Hamazon, que é a oração após as refeições, quando a pessoa fez uma refeição, comeu pão, etc. Isso é um preceito bíblico, ele abençoar a Deus depois dessa refeição, e a pessoa, mesmo que se trata de um preceito bíblico importante, nem sempre a pessoa faz isso com a devida concentração, com o devido foco, atenção, ou com a devoção que deveria ser feita. E não só essa bênção após as refeições, bem como de todas as bênçãos instituídas por preceito rabínico, não é? Pelos nossos sábios, nós temos bênçãos para diversas situações e daquilo que a pessoa usufrui na sua vida, tanto por experiências aprazíveis, como também uma outra categoria de bênçãos, que é aquelas que se fazem antes de realizar uma mitzvah, que aí também carece de kavaná, falta devoção e concentração por parte da pessoa ao recitar essas bênçãos, etc. E é desnecessário dizer, no que se refere a ter intenções autênticas ao praticar as mitzvot. Se mesmo essas coisas que a pessoa fala, declaram que tem um texto e teoricamente bastaria se concentrar nas palavras, no sentido do texto para a pessoa se envolver emocionalmente, isso não acontece. Ele nos diz, menos ainda quando se trata de cumprir as mitzvot na prática, que a pessoa também carece das intenções autênticas, porque em todas essas ocasiões deveria haver uma batalha incessante com o impulso para o mal, que quer desviar a atenção da pessoa distraída. Sabe o que faz? Mas faz de qualquer jeito, não é? Ou faça, mas sem concentração, sem intenção, sem devoção, não é? Então a pessoa deveria ter uma batalha incessante, mesmo o Benoni deveria ter uma batalha incessante com o impulso para o mal, por devoção mais intensa e menos distração. Mas a pessoa, esse Benoni, não está fazendo isso, ele também está cedendo ao Yetzirah, ele não está combatendo o Yetzirah com toda a força, como deveria, a exemplo daquele reverente leviano, que tampouco está combatendo o Yetzirah, que tampouco está ostentando o temor a Deus, porque se ele tivesse todo o temor a Deus, ele não agiria como está agindo. Mas pelo visto no Benoni, de uma forma bem mais delicada, porque como nós falamos, o Benoni não comete pecados
nem na ação, nem na fala e nem tampouco no pensamento, mas não quer dizer que ele seja perfeito. Ainda falta travar batalhas interiores naqueles momentos onde se espera dele mais intenção, mais devoção, mais concentração, fazer as coisas de maneira mais caprichada, as coisas boas e positivas. Ele dá mais um exemplo de preceitos positivos, que falta a devida intenção, וכן בעניין עסק לימוד התורה, ללמוד הרבה יותר מחפצו ורצונו, לפי טיבו ורגילותו, על ידי מלחמה עצומה עם גופו, igualmente no que diz respeito ao compromisso de estudo da Torá. Ou seja, se espera da pessoa, e particularmente do Benoni, que ele estude muito mais do que quer e deseja, por natureza ou por hábito, mediante uma luta intensa com o seu corpo. Ou seja, não há dúvida que Benoni estuda a Torá, estuda bastante Torá. Porém, talvez tudo que ele está estudando Torá é dentro da sua natureza, dentro daquilo que ele está condicionado, dentro daquilo que ele foi habituado, etc. Então ele faz as coisas dentro da sua natureza, nos limites da sua natureza, do seu hábito, do seu condicionamento. Mas para a pessoa estudar mais do que ele gosta, mais do que ele desejaria, mais do que ele já faz por hábito e costume, aí, para sair dessa zona do conforto do que ele está habituado da sua natureza, ele precisa empreender um grande combate consigo mesmo, com a inclinação do mal, para quebrar a sua natureza, romper esses condicionamentos, esses limites. Isso ele está nos dizendo, pode ser que o Benoni também não faça, não esteja fazendo. E ele continua nos explicando que Alomet me'ad yoter mitivo hareze milchama ktana, porque estudar um pouco mais do que o faria por inclinação natural. Vamos dizer, ele está acostumado, ele já está condicionado, ele fica estudando 1 hora seguida, brilhante, 1 hora de Torá, fabuloso, etc. Mas se fala, se isso já virou um condicionamento e um hábito, a pessoa tem que se superar, tem que exceder, tem que acrescentar, não é? Isso para ele já virou um hábito, é fácil, ele já, por força de hábito, já está acostumado. Então, se ele, ao invés de estudar 1 hora, for estudar agora 1 hora e 5 minutos, não é? Se ele estuda um pouco mais que sua natureza, ele travou uma batalha aqui, porque ele está acostumado só 1 hora, mas essa é uma batalha pequena. Estudar um pouco mais do que faria por inclinação natural requer apenas uma batalha pequena, que não pode ser comparada de maneira alguma a realmente combater seu impulso para o mal que arde como fogo. Esse tipo de batalha mesmo, se a batalha dele foi, se ele saiu vencedor, porque ao invés de estudar 1 hora, conforme ele está acostumado, ele estudou 1 hora e 5 minutos, isso em absoluto não se assemelha à batalha e guerra interna, o conflito interno que está travando aquele sujeito que está exposto a todas as tentações e que é dotado de um impulso do mal que arde como fogo, etc. Então não pode se comparar esses dois tipos de batalhas. ואין לה ערך ודמיון עם מלחמת היצר בוער כאש. דמקרה רשע גמור, אם אינו מנצח יצרו, להיות נכנע ונשבר מפני השם. Pois se a pessoa não vence o seu impulso para o mal, subjugando e quebrando diante de Deus, ela é classificada como um rachá completo. Então, o conflito ou as batalhas travadas pelo Benoni para acrescentar um pouco mais, isso não se equipara às batalhas que é submetido aquele sujeito, que se ele falhar, ele já vai ser rotulado e taxado como um rachá completo. Então, isso que nós falamos, se a pessoa estuda apenas de acordo com essa natureza, aí ela não trava ainda nenhuma batalha. Se o seu poder de concentração dura 1 hora, 2 horas. Mas quando ele faz de acordo com a sua natureza, nós já explicamos no capítulo 15 que isso se enquadra numa categoria que o Alter Rebbe chama ainda, de acordo com a Gemara, com o Talmud, aquele que não serviu a Deus, lo avador. Por quê? Porque ele está fazendo apenas aquilo que ele está acostumado, apenas aquilo que ele está condicionado, apenas aquilo que lhe apraz, que ele gosta ou se sente confortável. Então isso ainda não é chamado de serviço a Deus. Por mais que ele está fazendo algo belo e bonito,
mas ainda ele é considerado como não servente, não ter servido a Deus. Somente quando ele estuda mais que a sua natureza, que ele faz mais do que seu hábito e costume, que para isso ele precisa se superar, para isso ele precisa ganhar, vencer uma guerra interna contra a sua natureza, contra os seus hábitos, não é? Mas se ele acrescentar, como nós falamos, apenas 2 minutos ou 5 minutos, não é que ele está acrescentando, sabe o que? Em vez de estudar 1 hora, eu vou estudar hoje 2 horas, não é? Se ele não está acrescentando o suficiente ou bastante, mais do que a sua vontade e natureza, então isso não é considerado ainda um combate intenso, e não se assemelha àquele combate intenso que aquele reverente tem com o fervor do seu Yetzer Hara, do seu impulso do mal. Então daquele irreverente está se exigindo, esperando dele uma postura que ele renuncia ao pecado, mas para ele fazer isso, ele vai ter que buscar as forças da sua alma lá no âmago, no íntimo, e vai ter que travar um combate estrondoroso consigo mesmo para vencer a tentação, a sedução. E mais do que isso, se ele sucumbir e não vencer, ele vai ser chamado de Rashai, um Rashá completo. Ele nos diz, no caso do Benoni também existe esse tipo de combate, ele não está travando, esse combate ele não está investindo todas as energias como deveria, ou como se espera daquele sujeito irreverente, só que do Benoni se espera isso de outra maneira. Todos os exemplos que nós demos agora, que talvez ele não se empenha devidamente na hora da Tefilá, ou na hora do Birkat Hamazon das bênçãos, ou na hora do estudo da Torá, são todos preceitos positivos, mas ele ainda pode argumentar o Benoni. Tudo bem, ainda não sou perfeito, mas pelo menos eu não faço mal para ninguém. Muita gente fala isso, eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal também contra Deus. Ele pode dizer, sabe o que? Eu posso ser falho, não fazer de forma esmerada ainda todos os preceitos positivos como deveriam, mas pelo menos eu não transgrido proibições. Mas nos fala o Alter Rebbe que esse raciocínio não é apurado, não é adequado. Mali bechinat surmerá, o mali bechinat vaasetov, akol hi mitzvat hamelech hakadosh, yachid umeyuchad baruch hu. Nos fala o Alter Rebbe, ele nos diz que acaso há alguma diferença entre desviar-se do mal e fazer o bem, que são os dois aspectos na linguagem do versículo no Teilim, Sur Merav Asetov, desviar-se do mal e fazer o bem. Desviar-se do mal, isso implica no cumprimento de todos os preceitos proibitivos, se abstendo de fazer o mal, e fazer o bem é cumprir os preceitos positivos, mas na realidade todos são igualmente preceitos divinos. Então, se a pessoa está violando algum preceito divino, será que faz diferença se o preceito divino que ele está violando é um preceito proibitivo ou é um preceito positivo? Em ambos os casos, ele está violando a vontade de Deus, está transgredindo a vontade de Deus, porque todas as mitzvot que compõem essas duas categorias são do Santo Rei, o único, bendito seja Ele. Portanto, mesmo o Benoni não pode usar esse argumento de que ele não está fazendo mal para ninguém, ou ele não está prejudicando nem a outros e nem agindo contra Deus, transgredindo proibições. Ele pode achar que ele apenas, entre aspas, falha na omissão das coisas positivas, mas ele nos diz, isso também é uma falha no cumprimento das mitzvot. Portanto, tudo isso ele está nos conduzindo à conclusão Alter Rebbe, que o próprio Benoni ele não tem do que se vangloriar sobre o outro, e portanto ele também não pode e não deve julgar o outro sujeito, mesmo que ele seja um irreverente no cumprimento da Torá e das mitzvot. Porque na realidade, no fundo, o Alter Rebbe está querendo demonstrar que ele não é melhor do que ele. Pelo contrário, ele se equipara a ele, assim como o outro não consegue vencer as suas batalhas internas nos seus assuntos, não é? Em se abster das proibições, o Benoni também não consegue sempre vencer seus conflitos internos, realizando os preceitos divinos da forma apropriada, da forma adequada, como deve ser. Em outras palavras, assim como o outro não está conseguindo quebrar o seu Yetzer Hara, o seu impulso do mal, o Benoni tampouco consegue quebrar e romper o seu impulso negativo em prol das mitzvot divinas.
וכן בשאר מצוות ובפרט בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה וכהי גוונה. Ele nos diz também quando se trata dos demais mandamentos, porque ele nos deu exemplo aqui do estudo da Torá, da oração, das brachot, mas também em outros mandamentos precisa haver uma luta ativa com o impulso para o mal. Em outras palavras, o Alter Rebbe está nos dizendo que em termos de espiritualidade, não basta o indivíduo estar cumprindo mecanicamente as mitzvot, mesmo que tecnicamente ele cumpra e pratique. Isso não é suficiente. As mitzvot têm que estar embasadas, têm que estar imbuídas de sentimento, de emoção, de vibração, de amor e temor a Deus, etc. No caso dos tzadikim, isso acontece. Por quê? Porque, primeiro, eles não têm mal no coração, eles estão repletos de sentimentos sublimes a Deus. Então, eles fazem, quando fazem as mitzvot e todas essas atividades espirituais, fazem com uma alta devoção e uma elevação muito grande. Mas no caso do Benoni, não basta ele estar, a pessoa não pode se iludir achando que se ele desincumbe na prática, ou tecnicamente ele faz como deve fazer, independente se teve intenção, não teve intenção, devoção, diz não, se falta isso, ou se falta essa luta ativa com o impulso para o mal, então ele está carecendo, isso afeta a sua espiritualidade. Ele nos diz, isso se aplica em relação a todas as mitzvot, principalmente em questões financeiras que envolvem dinheiro, que nós temos a tendência de sermos muito possessivos, apegados e agarrados àquilo que nós achamos que é nosso, como serviço a Deus por meio da tzedakah, caridade, etc. Que aqui também tem que haver um desprendimento, a pessoa tem que às vezes lutar consigo mesma para desembolsar, para dar tzedakah de mão cheia, de mão aberta. O Alter Rebbe está querendo nos dizer que mesmo que essa pessoa, o Benoni, mesmo que ele esteja cheio, repleto de Torá e boas ações, e mesmo que ele não cometa pecados, transgressões graves, ele não escorrega nessas coisas, mesmo assim, diz o Alter Rebbe está nos conduzindo à conclusão que ele não é melhor ainda, isso não significa que ele seja melhor no íntimo do que aquele leviano irreverente. Porque a pessoa é analisada, a categoria da pessoa em termos espirituais lá de cima, se ele está num nível alto ou baixo, isso é analisado de acordo com a sua proximidade a Deus. E o que determina a proximidade a Deus da pessoa? O conceito de bitul e anulação. Quanto mais anulada a pessoa está diante de Deus, isso a torna mais próxima, ela está mais perto de Deus. E se ela não está anulada, se eu sou mais eu, se ela está com o ego inflado, pode ser até um ego espiritual, talvez essa pessoa é brilhante em estudo da Torá, prática de mitzvot, etc. Mas lhe falta anulação a Deus, isso significa que ele está ainda afastado e longe de Deus, como a gente já estudou no capítulo 6 anteriormente, que a divindade só paira sobre aquilo que está anulado diante dela. Então, o que significa essa anulação? Anulação a Deus é anular minha vontade, meu interesse e minha natureza. Ou seja, que a pessoa faz o certo, faz as coisas certas, porque assim Deus ordenou, não porque isso me é conveniente, me é confortável, não porque isso coaduna com minha natureza. Agora, se ele faz e cumpre, se ele pratica a vontade de Deus, mas não por ser a vontade de Deus, mas até por vontade própria, porque ele se identifica disso, ele gosta disso, e ele faz na medida que ele gosta, que ele acha certo. Aqui está faltando ainda bitul e anulação. Em outras palavras, quem impera aqui, dentro dele, não é Deus, não é a vontade divina, e sim a sua vontade, o seu interesse, a sua natureza, o seu ego. Isso pode se aplicar mesmo para uma pessoa observante, religiosa, praticante, etc. Mais do que isso ele nos fala, mesmo que ele pratica, depende da medida que ele faz as coisas. Isso que nós falamos, a pessoa tem que, quando nós sabemos que ele está fazendo pela vontade de Deus e não pela sua própria natureza, só quando ele transcende sua natureza, quebra sua natureza. Quando ele faz uma medida bem maior do que o seu hábito, que ele foi condicionado. Quando ele faz contrário à sua natureza, diferente do seu hábito, daí fica comprovado que ele está fazendo isso por Deus e para Deus, que ele está anulado a Deus, etc. Mas quando isso não acontece, significa que ainda o que prevalece é o ego da pessoa, a sua individualidade, etc., que isso prevalece mais a sua vontade sobre a vontade de Deus.
Por isso ele nos fala que mesmo esse indivíduo praticante, ele pode estar numa situação tão baixa e inferior como aquele reverente leviano. Assim como o outro não anula sua vontade, ele se deixa levar atrás das suas paixões e desejos, mas ele nos mostra que de uma forma mais delicada e de uma forma muito sutil e encoberta, mesmo nesse sujeito observante, praticante, etc., existe também essa falta de anulação, quando ele só se limita e se restringe ao seu hábito, seu costume, aquilo que ele está condicionado, etc., Em seguida, prossegue o Alter Rebbe nos dizendo, porque até agora ele estava querendo demonstrar para esse sujeito observante como ele não é melhor do que o leviano, porque ele no campo dos preceitos positivos também ainda deixa a desejar. Mas ele imaginava, bom, mas eu não faço mal para ninguém, eu não transgrido proibições. O Alter Rebbe agora vai nos dizer, olha, mesmo no campo proibitivo, ele vai nos demonstrar que a pessoa também ainda não é perfeita. Por quê? Porque a gente imagina que o campo proibitivo é mais grave, porque ao deixar de cumprir uma mitzvah positiva, a pessoa tinha que fazer o bem, ou fazer a tzedakah em medida maior, ou rezar, mas com mais devoção. A pessoa não fez, foi passiva. Ela deixou de cumprir o preceito divino de forma passiva. Porém, quando a pessoa transgride uma proibição, isso significa que a pessoa foi lá e fez algo contrário à vontade de Deus. A pessoa agiu ativamente contra a vontade de Deus. Por isso se encara aqui o surmerá, o afaste-se do mal, desviar-se do mal, como algo ainda mais grave. Por isso o Alter Rebbe vai nos dizer que a pessoa, mesmo observante, não se equivoque, que mesmo nesse campo de transgressão das proibições, ele também não está isento, ele também não é que ele cumpre tudo. Afilo bibchinat surmerá yachol kol ish maskil limtso benafsho שאינו שר לגמרי מהרע בכל מכל כל במקום שצריך למלחמה עצומה כערך הנעל, אפילו פחות מערך הנעל. Mesmo no campo de desviar-se do mal, evitando transgressões, em que superficialmente quem é religioso parece ser bem-sucedido, ele não come aquilo que não é kasher, ele não profana o Shabbat, ele não faz mal ao outro, não fala mal do outro, ou o que for, né? Mas mesmo assim ele nos fala que qualquer pessoa inteligente pode achar áreas de sua vida nas quais ele não se desvia do mal completamente em tudo, por meio de tudo e com tudo, né? Seja em toda ocasião que exija uma luta intensa na medida descrita acima para se abster-se do mal de forma completa, ele tampouco trava esse combate, ele tampouco investe toda a força e energia, portanto, não é que ele se afasta do mal por completo. Kegon, ele nos dá exemplos, leafsig be'emtza sicha na'ah, או סיפור בגנות חברו, אפילו גנאי קטן וקל מאוד, אף שהוא אמת ואפילו כדי לנקות עצמו. Nos fala, ou até uma luta menos intensa que a descrita acima, como por exemplo, como parar no meio de uma conversa agradável, mas inútil. Uma conversa fiada, conversa toda, não é uma conversa proibitiva, mas é uma conversa agradável. Mas sabe que a pessoa então sabe o que? Mas é inútil. Então para, ou vai fazer algo produtivo, vai estudar Torá, o que for. Então muitas vezes a pessoa não é capaz de parar e interromper isso, ou desistir de contar uma história negativa sobre alguém, mesmo que ele não faz isso com o intuito de fofoca, mexerico ou de maledicência, e ainda que o conteúdo negativo que ele está relatando seja mínimo e muito leve, e mais do que isso, ainda que o conteúdo negativo seja verdadeiro, aquilo que ele está relatando a respeito do outro, ele não está mentindo nem exagerando. É uma coisa pequena, leve, mas é absolutamente verdadeira. E por que ele está contando isso? E ainda que o propósito não seja falar mal da pessoa, e sim meramente demonstrar sua própria inocência, talvez a pessoa só está contando e relatando isso para se isentar de culpa, para dizer que não é ele o responsável, mas é aquele outro.
seja, ele não está falando isso por fofoca, nem por mexerico, nem maledicência, nem está mentindo, nem difamando. Ele está falando de verdade e ele é obrigado a fazer isso, ele se sente obrigado para se isentar, para não culparem ele. Knodá mehade amar Rabbi Shimon leaviv Rabbeinu HaKadosh lava nakatvei ela Yuda Hayat HaKatvei ve'amar lei kalech milashon hara yen sham bagmara reish perek Yuda baba batra. Como se sabe, pelo que Rabbi Shimon disse ao seu pai, o pai dele era o compilador da Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, que é chamado do nosso santo Rabbi, nosso santo mestre Yehuda Anassi, para demonstrar que era inocente, quando houve lá um questionamento sobre um documento de um get, de um divórcio, que tem que ser escrito dentro das prescrições da Halakha, né? E ele surgiu lá uma dúvida. Ele disse então para o seu pai, eu não escrevi isso, havia lá uma problemática certidão de divórcio. Né? Então o pai imaginava talvez que foi ele que escreveu e havia lá um problema até halakhico, um questionamento, então até diante do pai, né? Para se isentar, ele disse, eu não escrevi isso, quem escreveu foi Yehuda Alfayati. Yehuda Alfayati, que pelo visto também era escriba e também escrevia Gitin, documentos de divórcio. Né? Foi ele que escreveu. Seu pai respondeu a ele, afasta-te de Lashon Hara, maledicência. Por que você está falando mal do outro? Na realidade ele nem quis falar mal, era uma coisa simples, uma coisa de teor halakhico, e quem foi o responsável por essa escrita, que tinha algo de comprometedor, e etc. Então, isso que Rabbi Shimon falou para o seu pai, que não foi ele que escreveu esse get, esse divórcio que estava lá questionável, que não foi escrito de forma mais apropriada. Então aqui haviam esses três atenuantes, ou seja, que não se trata que ele falou uma coisa muito mal de alguém, não, alguém cometeu uma falha, teve um equívoco, uma coisa pequena. Né? Então para esse Yehuda Hayat, esse Yehuda Alfayat, isso era uma coisa pequena, falhou, esqueceu, omitiu uma coisa. Né? Aquilo que ele estava contando de fato era verdadeiro, e mais ainda, porque ele estava contando isso não a título de fofoca ou o que for, mas para se isentar, né, diante do pai, dizendo, não sou eu o responsável. Mas mesmo assim ele foi repreendido pelo pai, que o chamou a atenção, dizendo, pare de falar Lashon Hara, maledicência, pare de falar mal do outro. Então aqui nós vemos o quanto, nessas nuances, o quanto é sutil todo esse aspecto de cumprimento das mitzvot, e mesmo das mitzvot proibitivas, e de se afastar do mal, que às vezes inadvertidamente, ou às vezes sem perceber, e etc., nós estamos transgredindo alguma mitzvah da Torá. Então não é que essa pessoa observante, religiosa, praticante está isenta de cometer proibições, etc. Ele nos fala mesmo a pessoa mais observante e pia, ela também às vezes, sem querer, também escorrega no início de uma transgressão. E ele nos diz que há tantos exemplos comuns de coisas como essa, que a pessoa provavelmente faz o tempo todo, inadvertidamente, sem perceber que ela está se envolvendo com transgressões de proibições da Torá. בפרט בעניין לקדש עצמו במותר לו, שהוא מדאורייתא, כמו שכתוב קדושים תהיו והתקדשתם. Ele nos diz, a pessoa que se dirigindo ao Benoni, ele deve se sentir humilde por suas falhas, reconhecer que ele também tem falhas, ele não está num pedestal espiritual, especialmente no tocante a essa questão de se santificar. E como nós já explicamos no Tânia, o que significa se santificar por meio da abstenção até mesmo do que lhe é permitido. Só se abster do que é proibido, isso não é mais do que obrigação. Mas vem a Torá e diz, se você quer se santificar mais, se elevar mais, então você deve saber se abster até mesmo daquilo que é permitido, não fazer as coisas só porque elas são permitidas, fazer isso de forma abusiva ou de forma extrema, ou apenas visando saciar sua gula, seus desejos, mesmo se tratando de coisas permitidas. Ele nos diz, se a pessoa quer se santificar, Kedoshim Tihu, e é uma mitzvah da Torá, nos fala, Alter Rebbe, se santificar,
Santificar-se significa se abster, saber se abster e se refrear, mesmo nas coisas permitidas, que constituem, na verdade, um preceito bíblico, com base nos versículos: sereis santos, porque eu, Deus, vosso Deus, sou santo. Então vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou Deus, vosso Deus, etc. Então ele nos diz que nisso também, se o Benoni for sincero consigo mesmo, ele vai perceber que ele ainda não está cumprindo, não está se abstendo de fazer as coisas só a bel prazer, só para satisfazer sua vontade, quando ele deveria estar se santificando. Vegam divrei sofrim hamurim mi divrei Torah. Existem algumas opiniões que falam que esse preceito de se santificar não é uma mitzvah de ordem bíblica, mas sim uma mitzvah de ordem rabínica. Mas ele nos diz, mesmo se for considerado apenas uma mitzvah de ordem rabínica, ou mesmo no cumprimento de outras proibições de ordem rabínica, o Benoni talvez ainda não esteja cumprindo da melhor maneira. E não é pelo fato de ser, entre aspas, apenas uma mitzvah rabínica, de ordem rabínica, que isso torna isso mais leniente. Ele diz não. Nos fala que a pessoa também pode encontrar áreas da lei rabínica em que foi negligente. Nós sabemos que as palavras dos escribas, se referindo às leis rabínicas, são ainda mais estritas que as palavras da Torá. Sim, afirmam os nossos sábios no Talmud. Então, quando o Benoni fizer, ou essa pessoa aqui que tinha presunção ou pretensão de julgar os outros, quando ele fizer esse balanço pessoal do seu estado espiritual, do seu status quo espiritual, ele vai poder encontrar falhas, não só de estar deixando de cumprir preceitos positivos da melhor maneira e com a melhor das intenções, mas mesmo até no quesito de proibições, de transgressões, ele vai perceber e vai encontrar que mesmo em relação às coisas proibitivas, existem aspectos que ele deveria se afastar mais, deveria evitar, e ele não realiza esse combate interno com o seu Yetzer Hara, ou às vezes esse combate até intenso, para poder se afastar o máximo e não transgredir, ou sequer com qualquer vestígio de transgressão, não agir de forma negativa. E como nós falamos, até nas coisas permitidas, das quais ele deveria se abster, para se santificar, e etc., e as coisas de ordem, mesmo sendo isso de ordem rabínica, outras mitzvot de ordem rabínicas. אלא שכל אלו וכיוצא בהם הם מעוונות שאדם דש בעקבה וגם נעשו כהתר מחמד שעבר בשנה וכולי. Ele nos diz, conhecendo a mentalidade que predomina até nas pessoas observantes e de acordo com os nossos sábios, etc., ele nos fala, sabe por que isso é ignorado, sabe por que passa desapercebido? Porém, todas essas coisas e outras mais são aquilo que os nossos sábios definem como os pecados que a pessoa pisoteia sob seus pés, sem levá-los a sério. O Talmud nos fala que às vezes as pessoas, até esses estudiosos, e talvez por serem mais estudiosos eles sabem distinguir entre um tipo de pecado e outro, e alguns eles acham que esses são mais leves, ou esses têm menos importância, e portanto eles acabam, como se diz, como deixados ao solo, e a pessoa caminha pisoteando-os, caminha sobre eles, como pisando e ignorando. Então, isso pode acontecer, quer dizer, se é uma pessoa que conhecedora da Torá, religiosa, observante e etc., como pode ser que ele acaba cometendo esses tipos de transgressões. Então, um motivo é esse, que a pessoa acha que no final a pessoa se engana imaginando que são transgressões mais leves, e por isso ela vai caminhando adiante, ou até pisoteando-as, né? E sem sentir a sua gravidade. E um outro aspecto também é que ele nos diz que em função da reincidência agora são considerados permissíveis por terem sido cometidos repetidamente. Quando a pessoa sabe que uma coisa é proibida, isso é um tabu e nunca fez, e etc., ela tem medo de chegar perto disso, de cometer essa transgressão. Mas se ela caiu, escorregou uma vez e cometeu a transgressão,
e depois repetiu uma segunda vez, depois uma terceira, e começa a se habituar e se acostumar com aquilo, então parece que o tabu já cai, aquilo que para ele era impensável, impraticável, já não é tanto. Então, em função da reincidência e repetição de um ato pecaminoso, na psique da pessoa isso se torna como permitido, porque ele já fez outras vezes, não é a primeira vez que ele vai fazer, e etc. Então ele continua fazendo. Então ele nos diz, por todos esses motivos, o Benoni, ou mesmo essa pessoa observante, também pode estar falhando, não só deixando de cumprir os preceitos positivos da forma adequada, mas também evitando de cometer transgressões da sua forma total e completa. Então ele nos fala, considerando todos esses motivos, mesmo essa pessoa que serve a Deus, ele também tem suas recaídas, também tem suas quedas, não é? Portanto, ele nos diz que aqui não há justificativa e desculpa para ele, dizendo que ele serve a Deus. Por quê? Porque aqui ele está ignorando até a gravidade do pecado, o fato dele reincidir e etc. Não é? Continua o Alter Rebbe e nos diz, e agora ele vai acrescentar. Primeiro ele nos disse, nos explicou como a pessoa não tem direito de julgar o outro, até chegar na sua situação, até se enquadrar no seu lugar espiritual. Né? Depois ele nos diz, tipo, como nos dizendo, você não é melhor do que o outro. Depois ele quis até nos dizer que você é igual ao outro, você acha que o outro está agindo mal, você não é melhor, você também está falhando, você também não está combatendo o seu Yetzirah, etc. E agora ele vai um passo adiante, e esse já seria o terceiro estágio na meditação, onde ele vai dizer não só que você, falando para o sujeito observante, etc., o religioso, não só que você não é melhor, não só que você não se iguala, apenas se iguala ao leviano, ao irreverente, mas você até está abaixo dele, você é inferior a ele. Então, isso que ele nos explica agora, por que e como. Aval be'emet im hu yodea sefer machzik betorat Hashem, bekirvat Elokim echpatz, contudo, na verdade, isso que nos fala Alter Rebbe, se essa pessoa aqui observante, se ele é conhecedor dos textos judaicos, ou seja, é um estudioso da Torá, ele conhece, diferente daquele irreverente leviano que não sabe de nada e não quer saber. Mas aqui se trata de alguém que estudou, sabe e conhece, e alguém que se apega firmemente à Torá de Deus, ou seja, alguém que está habituado a estudar, etc., não é? E alguém que deseja estar próximo a Deus. Então ele nos diz, nesse caso, até esses pecados menores, entre aspas, que foram mencionados acima, deveriam fazer a pessoa sentir que seu pecado é grande demais para que se possa suportar, ou seja, já que ele tem mais conhecimento, ele deveria ter mais consciência, mais conscientização. Já que ele tem mais conhecimento, ele deveria saber até da gravidade desses pecados até supostamente mais leves, ou da falta de intenção, ou daquilo que envolve proibições, né? Que ele imagina por ter repetido, enfim. Mas dentro da sua condição, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a vivência que ele tem, ele deveria sentir isso muito mais, deveria se afastar disso muito mais. Mesmo se tratando supostamente de transgressões mais leves, mas se espera dele que uma pessoa que estudou mais Torá, ou sabe e conhece mais sobre a grandeza de Deus, que tenha consciência sobre a importância e gravidade de todas as mitzvot. Portanto, se isso não está acontecendo, está prevalecendo o que? A sua natureza, ou o seu desejo, sua paixão, em outras palavras, seu ego. Então isso significa que ainda o seu ego é inflado a tal ponto que prevalece a sua vontade mais do que a vontade de Deus. Ele nos diz que nesse caso dessa pessoa que é conhecedora, é estudiosa, tem vivência, experiência, e mesmo assim comete as transgressões, ou comete essas falhas, ve'ashmato gadla bekiflei kiflaim,
במה שאינו נלחם ומתגבר על יצרו בערך ובחינת מלחמה עצומה הנ"ל, מאשמת קל שבקלים ומיושבי קרנות הרחוקים מהשם ותורתו. Ele nos fala que a sua culpabilidade desse sujeito mais esclarecido em termos espirituais, erudito, conhecedor e que tem vivência, a sua culpabilidade é muito maior, dobrada e redobrada, porque pelo fato dele não combater o seu Yetzer Hara, não combater e superar o seu impulso para o mal, no nível de luta intensa mencionada acima, e dele se esperava essa energia, se esperava esse combate, ou seja, porque ele sabe a gravidade das coisas. Então ele deveria saber o quanto ele deve se afastar de tudo isso, etc. O leviano irreverente não sabe, não quer saber, como nós dissemos, mas ele sim sabe. Né? Por isso ele nos diz, nesse sentido, sua culpabilidade é maior do que a do indivíduo mais irreverente para com a religião, aquele que nós falamos que se senta nas esquinas, que está à toa na vida, está longe de Deus e sua Torá. Então, o quanto você pode já exigir, culpar ele, não é? Ou condená-lo? Ele não sabe, ele não conhece o valor, não sabe da importância, não teve vivência, não tem essa experiência, mas diferente disso, o sujeito observante, em contraste, tem tudo isso. Portanto, diz o Alter Rebbe, a sua culpa é muito maior quando ele falha, e com isso o Alter Rebbe está querendo nos demonstrar que não só que ele não é melhor que o outro, não só que ele é igual ao leviano irreverente, ele está num nível inferior e é pior do que ele, aplicando literalmente as palavras da Mishnah, não é? Que ele encare aquilo que ele começou nos dizendo desde o começo, seja humilde, seja de fato humilde diante de toda pessoa, até o mais leviano, o mais baixo e reverente. Então aqui ele nos deu várias meditações para provar que isso não é força de expressão, mas isso tem embasamento real. Isso que ele nos fala no caso daqueles que estão afastados, vem nashmatam gdolah kolkach, bameh sheinam kovshim mitzram aboer keesh lehava mipnei pachad Hashem hamevin umabit el kol maaseihem que ashmat kol hakarev hakarev el Hashem vel torato vavodato. Pois não é tão grande a culpabilidade daqueles que estão distantes de Deus, por eles não superarem, por causa do temor a Deus que observa e discerne todos os seus atos, eles então não observam todo o Torah Mitzvot. Está faltando neles temor a Deus, está faltando para eles essa sensação e percepção de ver Deus diante de si e evitar de fazer coisas erradas, não é? E por isso eles não vencem o impulso para o mal que arde como fogo abrasador. Então, como nós falamos, isso não os isenta de culpa, eles têm culpa, porém a culpabilidade deles é muito menor, ela não se assemelha, a culpabilidade deles não chega perto da de alguém que se aproxima de Deus, como esses estudiosos, conhecedores, praticantes, etc., aquele que se aproxima de Deus, da sua Torá e do seu serviço, visto que se espera mais de uma pessoa religiosa, justamente por essa pessoa ser mais iniciada nos conhecimentos judaicos e na prática judaica, se espera dela, a expectativa em relação a ela, em termos espirituais, é maior, portanto as suas falhas também são consideradas bem mais graves, dado o conhecimento, vivência, experiência que ela tem e acumulou. כמו שאמרו רבותינו ז"ל גבי אחר, שידע בכבודי וכולי. Como ensinaram os nossos rabinos de abençoada memória sobre Acher. Acher quer dizer o outro. Não é? Se trata de um sábio estudioso da Torá, que os nossos Chachamim, os nossos rabinos até evitavam de mencionar o nome dele. Depois que ele abandonou tudo, renegou o judaísmo, a prática de Torá e Mitzvot. O nome dele era Elisha ben Abuyá. E ele era um grande sábio, um grande conhecedor, e por alguns motivos deu momentos na vida dele que ele acabou renegando tudo, com tudo que ele conhecia, com tudo que ele sabia, etc. Ele era um dos maiores sábios talmúdicos que posteriormente se desviou do judaísmo tradicional. Se fala sobre ele que sua culpabilidade era maior, porque, nas palavras do Talmud, porque ele conhecer a minha glória
de Deus, estivera próximo de Deus e, portanto, devia saber que esse não é o modo certo de agir, com todo o conhecimento que ele tinha adquirido de Torá, com toda a proximidade que ele tinha cultivado de Deus através de mitzvot. Ele, mais do que ninguém, deveria saber se afastar das coisas negativas e proibitivas. Portanto, daqui a gente vê que a culpabilidade é bem maior quando se trata de pessoas mais elevadas, pessoas mais capacitadas em termos de conhecimento e prática judaica de Torá e Mitzvot. Por isso disseram os nossos sábios de abençoada memória no Talmud, por isso nossos sábios dizem, ensinaram a respeito daqueles que não receberam educação judaica, não foram iniciados na Torá e Mitzvot, encaminhados na tradição, etc., por eles desconhecerem a gravidade de suas ações, mesmo que depois eles vão escutar, ouvir alguma coisa e falar, mas eles não foram educados dessa forma, e portanto eles desconhecem a gravidade das coisas proibitivas. Afirmaram os nossos sábios que seus pecados premeditados são considerados como atos não intencionais, como se fosse sem querer, né? Porque, na verdade, eles estão conscientes do que estão fazendo, mas eles não têm consciência da gravidade do que estão fazendo, porque não foram educados dessa forma, não foram treinados dessa maneira. A partir de tudo isso, desse capítulo, nós entendemos aquilo que ele mencionou no início, o Alter Rebbe da Mishnah: seja humilde diante de toda pessoa, mesmo que aquele que serve a Deus, que é religioso, observante, ele deve ser, e não só agir, mas ser de fato e se sentir de fato humilde diante de toda e qualquer pessoa, mesmo diante daquele reverente leviano. Através dessas meditações que ele nos expôs aqui, que isso envolve, tudo isso ele está nos trazendo para a pessoa chegar à humildade. Humildade é humilhar a Sitra Achra, porque ele, o Benoni, ainda impera nele a alma animal, ela que é a identidade da pessoa, a alma divina nele ainda é agregada, acoplada, não é? Então, em acréscimo que ele nos trouxe no capítulo 29, lá ele nos falou que a pessoa deve ter coração partido. Por quê? Porque ele sabe que na essência ele ainda pode desejar o mal, cobiçar algo ruim, não é? Algo contrário à vontade de Deus. E nesse aspecto ele falou que ele é pior do que os animais impuros, répteis, etc., que eles não transgridem, nem têm a possibilidade de transgredir a vontade de Deus, enquanto o Benoni ainda tem essa possibilidade, essa vontade dentro de si. E ele tem que refreá-la sempre, né? Mas no capítulo 29 a gente falava ainda de alguém que não comete nenhum pecado na prática, e mesmo não passa pela cabeça dele a cogitação de fazer algo errado, mas ele ainda tem no íntimo esse desejo, né? E mesmo isso já é suficiente, já deve trazê-lo para um coração partido, aquebrantado, pelo fato dele ter esse potencial negativo. E nós falamos mesmo que ele já fez tchuvá anteriormente, etc., mas talvez a sua tchuvá ainda não foi totalmente aceita, ou talvez tem que fazer um upgrade na sua tchuvá, ela tem que ser elevada para um patamar maior. Mas depois de tudo isso, ele nos explicou, nos acrescentou nesse capítulo, né, sobre não só o potencial do mal que existe na pessoa, etc., ou se a tchuvá já foi ou não foi aceita, mas que mesmo aqui e agora, eventualmente, a pessoa ainda não é completa, mesmo o observante, o praticante, na sua observância e pelos seus atos, e não é porque assim ele foi criado, ou porque ele não é um tzadik, etc., não. Pelas suas escolhas, com sua responsabilidade, ele não está totalmente apartado do mal, afastado do mal, ou ele ainda não pratica o bem da forma adequada. E se tratando de um estudioso e conhecedor da Torá, então isso é mais grave ainda, tem uma gravidade mais acentuada. Então, pensando e meditando em tudo isso, isso deve trazer à pessoa um sentimento de humildade, de partir o seu coração, ficar com o coração quebrantado. Com esse coração quebrado, ele rompe também o espírito da Sitra Achra. Isso é que vai permitir que brilhe, ilumine dentro dele a luz sagrada da sua alma, resplandecendo, iluminando a sua vida, tirando a insensibilidade que ele tem por enquanto pelas coisas espirituais, e de forma tal que ele passe a apreciar e se entusiasmar e vibrar, ter emoções positivas no campo espiritual também.